Olá, meu nome é Patrícia Lival Gamperini, eu sou teóloga formada pela Faculdade Batista Teológica de Campinas há 18 anos e nós estamos criando esse canal para que você possa ter essa oportunidade de estudar ou entender ou aprender sobre a Bíblia. A intenção do canal é que de uma forma fácil nós possamos passar um panorama bíblico, fazer comentários, estudos. Então, você pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que você possa ter acesso a todas as nossas lives e a todos os nossos comentários. O nosso canal se chama O que a Bíblia Diz, porque ele vai ficar focado naquilo que a Bíblia diz. O nosso interesse é realmente compartilhar aquilo que nós temos aprendido e vivido a respeito da Palavra de Deus. Não é um canal destinado a provar isso ou aquilo. É um canal destinado a explicar o que a Bíblia é e o que ela diz sobre vários assuntos. Esse livro é apaixonante, é um livro incrível, inspirado por Deus, e preservado para nós. Tem um livro que diz assim: por que a Bíblia é tão coerente quando o assunto é Deus? E como a Bíblia conseguiu sobreviver por tantos séculos? Para quem tem fé, a resposta está no próprio Deus. A Bíblia é a história de Deus e do seu povo. Ela foi preservada em rolos de couro escondidos em cavernas durante cerca de 2000 anos. Ela venceu as chamas que foram acesas para silenciá-la e alimentou a paixão de cristãos que fizeram mais e mais cópias dela. Ela sobrevive a críticas dos céticos. Ela impulsiona missionários a levá-la a todos os confins da terra e faz com que tradutores colocam por escrito línguas que até hoje foram apenas faladas, com o único propósito de permitir que todos possam ler a história de Deus por si mesmos. Então a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, que usou homens e mulheres para falar aquilo que estava no coração dele para nós. E esse canal tem esse intuito de conversar sobre o que ela diz. E nesse começo, eu quero que você entenda como a Bíblia foi, a trajetória da Bíblia, como que ela foi entregue para nós e como que ela chegou nas nossas mãos. Então, eu gostaria que você focasse seu coração nesse livro tão precioso e pudesse entender melhor a história desse livro, para que você possa ter escolhas sobre crer em Jesus, sobre crer nesse Deus tão amoroso e conhecer melhor essa história. O nosso primeiro comentário é sobre a Bíblia propriamente dita. Bíblia é uma palavra do português que veio do grego, e no grego é biblios. Biblios significa biblioteca. Por que biblioteca? Porque a Bíblia ela é uma compilação de 66 livros que foram escritos durante 1600, 1500, 1600 anos de história. Começando ali antes da vinda de Jesus Cristo e vem até o ano 100, mais ou menos, depois da vinda de Jesus Cristo. São 40 autores que escreveram a Bíblia, homens e mulheres inspirados por Deus, que escreveram a Bíblia. São 66 livros e 40 autores que escrevem essa palavra maravilhosa, né? A Bíblia ela é dividida em dois
momentos. A antiga aliança, que data de antes de Jesus Cristo. Numa época em que vigorava a antiga aliança de Deus com o seu povo. E o Novo Testamento, que é a nova aliança, que Jesus Cristo inaugurou com a sua vinda. Portanto, são os livros escritos depois do nascimento de Jesus. Os livros, a Bíblia é dividida, então esses 66 livros, ela tem uma divisão, né? Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei ou a Torá, né? Que foram escritos e foram entregues para Moisés e foram escritos sobre a lei, né? Que Deus entregou para o povo lá no Monte Sinai. Nós temos também os livros de história do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros foram escritos em forma de narração e são os livros históricos do Antigo Testamento. Nós temos também os livros de poesia, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E nós temos também os livros proféticos, os profetas maiores, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os livros profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E esses livros fazem parte do Antigo Testamento. São 39 livros escritos na época da Antiga Aliança, ou seja, antes do nascimento de Jesus. Já no Novo Testamento, nós vamos encontrar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E também Atos, que é um livro de história que contém a história da igreja primitiva, a igreja que se organizou depois da morte e a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E nós temos as cartas, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, são as cartas. Essas cartas foram escritas pelos apóstolos, né? Pelos apóstolos e líderes da igreja, dessa igreja primitiva que se organizou depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Essas cartas, elas circulavam por toda a igreja. São cartas que ensinam sobre doutrina, sobre ensinamentos de Jesus. Então, elas são escritas por esses apóstolos, se tornaram epístolas. Por que epístolas? Epístolas é porque elas são documentos, são considerados documentos com autoridade apostólica. E depois nós temos Apocalipse, que foi a última carta que foi escrita pelo apóstolo João, o discípulo amado, mas ela não é considerada uma carta simples, porque ela é escatológica. Existem outros livros da Bíblia que têm porções escatológicas, como Daniel, 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Mas Apocalipse, ela é toda uma carta escatológica. O que é uma carta escatológica? É um escrito sagrado que fala sobre o futuro, fala sobre o final dos tempos, fala sobre como tudo vai terminar. É muito interessante, né? O Novo Testamento tem 27 livros à nossa disposição. Tudo isso, esses 66 livros, que são os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 do Novo Testamento, formam a Bíblia, que nós conhecemos, um livro sagrado, que foi inspirado por Deus. Olha o que 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz. Toda a escritura é inspirada
por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é um livro sagrado que foi inspirado por Deus, soprado por Deus, para que nós possamos entender, né, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus ainda vai continuar fazendo, aquilo que Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Eu quero que você, ao estudar a palavra de Deus, você seja edificado, você seja instruído, você seja ensinado e você se torne um homem plenamente apto para as boas obras que Deus preparou para a sua vida. Eu vou falar com você sobre a formação do Antigo Testamento. Já comentei com você que o Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes da vinda de Jesus Cristo, na antiga aliança de Deus com o seu povo. E ele contém 39 livros e tem uma separação de livros que é importante nós entendemos isso por conta da literatura, por conta da forma como foi escrita. A forma de escrita nos ajuda muito a interpretar esses textos da forma correta. Mas hoje eu quero falar com você sobre a formação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele começa sendo formado por uma tradição em que as famílias, elas contavam, né? Eles chamam isso de boca em boca. Eles contavam as histórias que eles conheciam. Estamos falando de uma época antes mesmo da escrita. A escrita surge na Mesopotâmia e no Egito cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Antes disso, eles falavam, contavam histórias de pai para filho. Os pais contavam para os filhos essas histórias e esse conhecimento era passado, era transmitido de pai para filho, na família, né, pelas histórias que eles contavam, pelo que eles sabiam. E eles faziam muito isso, eles sentavam muito e contavam muito as histórias, narravam aquilo que havia acontecido, ensinando essas tradições de pai para filho. E isso era contado e ensinado até que o alfabeto hebraico foi formulado. E aí então surgiram as primeiras escritas, as primeiras narrações, os primeiros registros escritos dessa tradição oral que foi passada de pai para filho durante muitos anos. De boca em boca. Nesse comentário desse momento, eu quero dizer para você como que as informações chegaram até nós antes mesmo da escrita. O que acontecia antes da escrita? É como eu comentei, a escrita foi desenvolvida, humanamente falando, até o que a gente sabe por registros arqueológicos. Existem escritas que datam de 4.000 anos antes de Jesus Cristo. Antes disso, como que eles guardavam as informações? Ou como eles passavam as informações? Eles passavam as informações contando histórias. E o contar histórias era uma coisa muito séria e muito importante, porque eles sabiam que eles estavam passando um legado, um ensinamento. Como eles ensinavam os seus filhos? Contando as histórias que eles aprenderam com os seus pais. Então eles se reuniam, família, pai com filho, mãe, filha, e se reuniam num âmbito familiar e eles contavam essas histórias. Isso se chama tradição oral. A tradição oral, ela veio ensinando e trazendo as histórias de uma forma muito séria. Eles tinham muito respeito pelas histórias familiares, de forma que eles não incluíam informações, não brincavam com isso, porque eles sabiam que era a forma de ensinar os seus filhos, ensinar aquilo que eles haviam aprendido. Olha o que o Salmo 44, versículo 1 diz: Ó Deus,
Nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizestes no tempo deles, há muitos anos. Esse versículo, Salmo 44:1, relata muito bem aquilo que eu estou querendo explicar. De que as famílias, elas tinham essa tradição de contar aquilo que havia acontecido e sido ensinado de geração em geração. Então eles contavam essas histórias. Com o decorrer do tempo, esse contar de histórias foi aumentando, foi ampliando, e surgiram os contadores profissionais de histórias que se dedicavam a contar essas histórias com o intuito de que essas informações não se perdessem no tempo. Então eles contavam histórias para grupos maiores e se tornaram profissionais nisso. Mas, ao mesmo tempo que eles se profissionalizaram e que eles se dedicavam a isso, de forma que eles procuravam fazer com que as suas histórias fossem interessantes, eles se dedicaram a isso, fazendo com que, tendo o cuidado para que as pessoas se interessassem por essas histórias. Ao passo que eles faziam isso, eles tinham muito cuidado para que não fosse acrescentada a essas histórias informações levianas. A intenção não era que as histórias se tornassem interessantes a ponto de se perder a veracidade dessas histórias. Então, mesmo os contadores profissionais, eles tomavam muito cuidado para manter a tradição, ou seja, para contar só as verdades a respeito dessas histórias. Isso era muito importante porque eles tinham essa consciência de que as histórias contadas eram legados e ensinos. Então, era assim que eles mantinham as informações antes da escrita ser organizada como nós conhecemos hoje. Olha que coisa interessante, as histórias não eram a única fonte pelas quais eles passavam esse ensino. As histórias não eram o único material para passar adiante essas informações que os contadores de história, principalmente os profissionais, tinham o cuidado de passar. Havia também provérbios, orações, haviam poemas líricos, poéticos, cânticos, leis e até charadas. Se você se lembra, se não você pode abrir lá na Bíblia, em Juízes 14:14, Sansão faz uma charada no seu casamento com aquela moça filisteia, né? Ele faz uma charada, isso é muito comum. Essas charadas aguçavam a curiosidade e traziam ensinamentos. Então, além das histórias, eles tinham todos esses recursos, canções, poesias. Por isso que nós vemos, principalmente nos livros poéticos do Antigo Testamento, a formação literária eram poesias, repetições, cânticos, para que as pessoas guardassem esses ensinos, guardassem essas informações importantes. Como não havia uma escrita amadurecida e eles precisavam guardar e ensinar, eles usavam todos esses recursos para passar essas informações verdadeiras de geração em geração.